Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, Palavra de Deus, neste 7º domingo do tempo comum, já nos recorda esta grande virtude pela qual nos aproximamos e nos identificamos mais com Deus Pai, a misericórdia. A primeira leitura do livro de Samuel nos narra como o rei Saul, que ao saber que Davi havia sido ungido como rei de Israel para ocupar o lugar, faz de tudo para persegui-lo e matá-lo. E como o Senhor permite que Davi, com seus amigos, chegue até o acampamento do rei Saul, o encontre como todo o exército dormindo, e o encontre junto ao rei Saul, a sua lança. Os amigos de Davi vão dizer: nós podemos resolver isso tudo agora, basta fincar-lhe a lança no coração e ele nunca mais vai se levantar. E o rei Davi, usando de misericórdia que aprendeu de Deus Pai, vai dizer: o Senhor vai retribuir a cada um conforme a sua justiça e fidelidade. E o rei Davi opõe-se à morte do rei Saul, daquele que mais o perseguia e daquele que procurava por todos os meios matá-lo. E então o rei Davi toma a lança do rei Saul e leva, para no outro dia, diante do acampamento, dizer: está aqui a tua lança, rei Saul. Eu podia ter te matado, Deus tinha te colocado nas minhas mãos. Aqui está a tua lança. A esta lança que nós devemos também meditar. O que é esta lança para nós? Nós voltaremos a ela, mas antes, recordemos, queridos irmãos e irmãs, este pequeno trecho que ouvimos da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, fazendo essa distinção que mais do que nunca se faz necessária entre o homem espiritual e o homem natural, o homem terrestre e o homem espiritual. É de suma importância sabermos fazer bem essa distinção, como tantas vezes nos ensina São Paulo. O homem espiritual, o homem celeste, é aquele que procura as coisas de Deus, usando a expressão de São Paulo, que aspira as coisas do alto. O homem de oração, o homem de comunidade, o homem de igreja, o homem que procura fazer a vontade do Senhor. Enquanto que o homem terrestre, o homem natural, é como o animal, um simples animal. Ele só se preocupa com as coisas deste mundo. E ao preocupar-se apenas com as coisas deste mundo, ele fica no nível dos animais irracionais. Ainda ontem, celebrando lá na comunidade do Sagrado Coração de Jesus, quando comentávamos sobre isso, lembrava Dona Marta, que está muitos anos à frente dessa comunidade, animando, ajudando para que ela continue existindo, e Dona Marta sempre me diz: padre, eu vou de casa em casa, avisa que tem a missa, telefono para um e para outro, quando não faço isso se queixam que ninguém avisa, quando faço não aparecem. Bom, isto será computado entre as obras de misericórdia que um dia Dona Marta e tantos fazem, mas que valor tem isso? Quando está lá a capela, no centro do bairro, bem grande escrito, Capela do Sagrado Coração de Jesus, se vê pessoas entrando, mas todos os que vivem ao redor não vão, não vêm, não estão vendo. Quantas vezes nós, na nossa curiosidade humana, vemos chegar muita gente numa casa, e nós logo, na nossa curiosidade humana, nos perguntamos: o que está acontecendo lá? É algum aniversário, alguma festa, alguma reunião? O homem natural fica nesta curiosidade humana, ele não passa disso, ele não vê que lá tem um prédio que está escrito capela, ou um prédio que tem formato de igreja, ele não vê nada disso, porque os olhos estão cegos, os ouvidos estão surdos, o coração está duro e fechado para as coisas de Deus. E então ele está diante da capela, está diante da igreja, sentado, tomando seu chimarrão, conversando, bem feliz e faceiro, como um animal.
Assim como o cachorro, o gato, o cavalo, tão comum aqui na nossa região, o burro, passam na frente da igreja e nada diz aquele prédio para eles, para estes também. Estes são os homens terrestres. Estes homens não têm em si o amor, nem a presença do Deus verdadeiro. São Paulo vai dizer que estes homens terrestres, estes homens são ligados apenas às coisas deste mundo, e apenas as coisas deste mundo são importantes para eles. E portanto São Paulo vai dizer, o Deus deles é o estômago. Aqui ele não está falando do órgão digestivo, o estômago, mas está falando de homens que procuram apenas fazer as suas vontades, os seus quereres, os seus caprichos, aquilo que lhes chama a atenção neste mundo. Eles não conseguem sair deste nível tão baixo que é o nível animal. E, infelizmente, são a maioria. E mais infelizmente ainda, são batizados. São batizados. Se nós perguntarmos a esta multidão imensa que nos cerca, foram batizados. Muito bem. Alguns se dizem cristãos. A grande maioria, ou quase todos, vão dizer que tem fé. E devemos perguntar, fé em quê? Em quem? Por quê? Não sabem responder. E então aqui, o Senhor nos recorda dos nossos inimigos. Nossos inimigos não são somente aqueles que nos odeiam, aqueles que nos batem na face, aqueles que nos caluniam. Estes são nossos inimigos, mas não somente eles. Também são nossos inimigos todos aqueles que não fazem a vontade de Deus, porque são inimigos de Deus. E sobremaneira devemos rezar, como diz o Senhor, pelos nossos inimigos. E portanto, nós que não queremos ser homens terrestres, homens aí animais irracionais, mas que amamos a Deus, porque nós queremos nos configurar, ser semelhantes a Cristo, então devemos rezar mais ainda por nossos inimigos. E os inimigos de Deus são nossos inimigos. E portanto por eles devemos rezar. Quero recordar aqui, há poucos dias atrás celebramos a memória de Francisco e Jacinta, pastorinhos de Fátima. Eles estavam vendo Nossa Senhora e sendo ensinados pela boa Mãe do Céu. E em um determinado momento Nossa Senhora já havia tantas vezes pedido a eles que rezassem e fizessem penitência pelos outros. E eles, crianças, ainda não tinham compreendido como é que pode haver essa necessidade de rezar e fazer penitência pelos outros, porque na família deles todo mundo rezava, todo mundo vivia a fé, todo mundo participava da comunidade, todo mundo adorava a Deus. E então Nossa Senhora mostra a realidade dura, triste e verdadeira do inferno. E lá, sendo arremessado milhares e milhares. E então Nossa Senhora, diante do horror das crianças que viram o inferno, diz: muitos, milhares vão para lá diariamente, porque não tem quem reze por eles. Porque não tem quem reze por eles. E por isso Nossa Senhora aqui nos ensina a necessidade que temos de rezar por estes que não rezam, e de fazer penitência por aqueles que não rezam. Muitas vezes as pessoas, os homens espirituais, rezam apenas pelos seus, mas o pedido do Senhor, a ordem do Senhor, é rezar também por aqueles que se colocam como inimigos de Deus, por aqueles que não reconhecem Deus em sua vida, por aqueles que não conhecem o Deus verdadeiro. E aqui, oração é a coisa mais fácil que podemos fazer, o bem mais precioso que podemos dar a eles. E a penitência que nós podemos fazer, todos nós. Há inúmeras formas de penitência. Quantas vezes as pessoas dizem: faço penitência, faço jejum, mas ainda esta pessoa não é capaz de receber as afrontas sem se irritar, não é capaz de
acalmar o seu coração e perdoar. Então esta ainda não sabe fazer penitência. Receber as adversidades do dia, e todos nós temos diariamente, com um espírito de perdão e misericórdia, esta é uma grandíssima penitência, que muitos vão esquecendo. Então ofereçamos as nossas orações e penitências, e muitas vezes podemos fazer como Davi, tomar esta lança, a lança da oração e da penitência, e aqui sim, bradar esta lança diante dos inimigos de Deus e nossos inimigos, e dizer: tua vida está em meu poder, eu rezo por ti. Quantas vezes nós dizemos isso para as pessoas? Eu rezo por ti. Aqueles que nos amam, aqueles que têm fé, vão ser muito gratos. Mas aqueles que não rezam, aqueles que não amam a Deus, são capazes de nos perguntar: mas por quê? Eu não estou precisando nada, eu estou bem. Pois é justamente a estes que nós devemos dizer: eu rezo por ti. E agora vem a lança. E se perguntarem por quê, dizer: para que tu te converta, porque se continuar assim, teu lugar é no inferno. Há muitos hoje que não querem, mesmo sacerdotes e bispos, não querem que se fale no inferno, como que não falando as coisas deixassem de existir. Recordo aqui o grande pregador do século XX, o primeiro a utilizar os meios de comunicação, o bispo Fulton Sheen, grande bispo norte-americano, que está em processo de canonização, logo mais, se Deus quiser, será declarado santo. Ele tinha programas na televisão, nas televisões, ele tinha programas nos rádios, programas de altíssima audiência, e por meio desses programas converteu milhares de pessoas. E um dia ele recebeu um telegrama, uma carta de uma senhora dizendo: eu, quando passo os canais, eu fico com medo de lhe ver. Eu chego a pular de canais e lá o senhor está no outro canal também. Eu fico com medo de lhe ver. E ele disse: por quê? Porque se eu lhe ver e eu lhe ouvir, eu vou ter que me converter. Assim fazem muitos. Não falam da realidade depois desta vida. Quando muitos falam de um céu, de nuvenzinhas doces, de anjinhos tocando harpas, né? O céu do algodão doce. Esse céu não existe. Este céu só vão para o céu verdadeiro aqueles que procuram fazer a vontade de Deus. O céu não é uma república democrática. O céu não é ecumênico, não vai todo mundo. Vão aqueles que procuram fazer a vontade de Deus e cumpri-la em suas vidas. Mas diz mais ainda o Senhor: para o céu vão os misericordiosos, aqueles que, procurando imitar a Deus Pai, são misericordiosos. O Salmo 102 nos disse: Senhor é bondoso e compassivo. Aqui, além de misericordioso, o Senhor é compassivo. Compassivo significa aquele que sofre com o outro. O Senhor sofre conosco, mas o Senhor sofre muito mais pelos filhos e filhas que não o buscam, pelos filhos e filhas que vão ir para o inferno porque não se convertem. Dizia eu ontem, repito aqui hoje: imaginem, queridos irmãos e irmãs, estão lá um pai e uma mãe com seus 5 filhos em um barco. Os 4 filhos são amorosos, queridos, obedientes. O 5º filho é um demônio em pessoa. E o barco começa a afundar. Será que este pai e esta mãe salvarão todos os filhos? Ou deixarão que o mal se perca? Deixarão que o mal afunde, que se afogue? Certamente um verdadeiro pai e uma verdadeira mãe tentarão salvar todos os filhos. Assim é Deus Pai. Todos nós somos filhos de Deus Pai, e Ele não quer que nenhum de nós se perca. Nenhum, absolutamente nenhum. Mas o querer dele, neste sentido, não tem poder, porque Ele nos deu a liberdade. Então nós, como filhos que procuramos ser obedientes a Deus Pai, devemos dizer àqueles nossos irmãos e irmãs, filhos do mesmo Pai:
olha, se tu continuar desta forma, teu caminho, tua vida futura não será com Deus. Ah, mas isso é muito duro, mas é a verdade, e a verdade tem que ser dita. A verdade não foi feita para ser enfiada embaixo do carpete ou embaixo do tapete. A verdade foi feita para resplandecer em cima das mesas e ser gritada em cima dos telhados. Recordar que o Senhor ama até mesmo os maus e ingratos. Não por serem maus e ingratos, mas porque são seus filhos. E procura alcançar as suas graças de sua misericórdia para a salvação deles. Então nós somos filhos de Deus Pai. Nós, como aqueles que amamos a Deus e procuramos ser cada vez mais homem espiritual, devemos, portanto, alcançar esta misericórdia e esse perdão aos outros, mesmo com as palavras duras, mesmo dizendo a verdade, jamais deixando de dizer a verdade. Sem a verdade não há Deus, porque o próprio Deus é a verdade. Portanto, recordar a cada dia de rezarmos uns pelos outros, muito bem. Rezar por aqueles que nos são caros e amados, muito bem. Mas rezar com maior intensidade, fazer penitência com maior intensidade por aqueles que, se continuarem deste modo, já estarão perdidos. Aqui, lembremos de ser misericordiosos, como o nosso Pai é misericordioso. Então o Senhor Jesus nos diz que se nós formos misericordiosos desta forma, se nós perdoarmos como Deus Pai nos perdoa, então a nossa recompensa será grande. Aqueles que ensinarem os caminhos de Deus, aqueles que ensinarem a santa doutrina, aqueles que ensinarem aos outros a se aproximar de Deus, diz a palavra de Deus, brilharão no céu como estrelas no firmamento, e o Senhor retribuirá a cada um conforme a sua justiça e a sua fidelidade. Recordemos, nós fomos chamados a ser homens celestes, homens do céu e não da terra. A nossa vida aqui, tão breve, é uma corrida e uma luta para chegarmos ao céu. Bem-aventurado aquele que conseguir levar consigo uma multidão, que conseguir levar, por meio da sua oração e das suas penitências, um monte daqueles que atualmente já estão extraviados. Que assim o Senhor nos ajude, nos fortifique e nos dê a graça de sempre aspirarmos os dons do céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.